Boa noite, amantes do escuro. Nosso relato de hoje conta a história de Fergus, um rapaz muito dedicado que, desde muito jovem, trabalhava em uma fazenda, pois, desde criança, foi apaixonado por Angelita, a filha da cozinheira da fazenda. E assim, então, por amar Angelita, ele decidiu pedir emprego na mesma fazenda e trabalhar na roça e também com os gados para conseguir dinheiro para comprar um terreno e fazer a casinha e poder casar com Angelita. Porém, aquele fazendeiro era muito soberbo, muito mesquinho, o forçava a fazer trabalhos pesados e pagava mixaria. Mas, com o passar do tempo, após 20 anos, Fergus conseguiu dinheiro suficiente para comprar a casinha e o terreno, um pequeno pedaço ao lado da fazenda. E assim pediu Angelita em casamento. Angelita, por sua vez, na hora aceitou, pois desde criança já tinha amizade com ele e também escondia uma paixão por ele. Os dois ficaram muito felizes, tiveram um casamento muito bonito, uma grande festa. Festas de fazenda são muito bonitas, mas o fazendeiro tinha inveja de Fergus, pois ele tinha tudo: dinheiro, casas bonitas, gado. Ele morava na cidade grande e ia na fazenda 2 ou 3 vezes no ano apenas, mas não tinha uma esposa, família, por assim dizer. E a alegria de Fergus com Angelita foi crescendo nos olhos desse fazendeiro e aumentando cada vez mais a inveja para cima de Fergus. Então, o fazendeiro aumentou ainda mais suas responsabilidades, trazendo mais serviço para ele e fazendo Angelita se esforçar na cozinha. Mas nada disso causou problemas em seu casamento. Fergus e Angelita pareciam cada vez mais felizes. Após 6 meses de casados, Angelita, numa noite, passou mal, teve tonturas e enjoos e, com muita alegria e lágrimas nos olhos, chegou para Fergus e contou que estava grávida de seu primeiro filho. Foi uma alegria tremenda, os dois ficaram dias comemorando. Porém, o fazendeiro não gostou nada da ideia, pois disse assim que com isso, Fergus não iria render muito no serviço, pois teria que cuidar de Angelita e ela, por sua vez, tinha que permanecer mais em repouso, não podia se esforçar por conta da gravidez. Por ela ainda ser muito jovem, se esforçasse, corria um certo risco. Mas mesmo assim, ela ajudava Dona Mafalda na cozinha. Dona Mafalda era muito gentil com ela, não a deixava se esforçar. Mas a gravidez ia avançando e com isso Fergus ia se preocupando. Com medo que a esposa passasse mal, por muitas vezes ele abandonava o serviço durante o dia e iria correndo para a casa da fazenda ver se Angelita estava bem. Porém, o capataz da fazenda, Rubens, começou a perceber esses movimentos e ligou para o fazendeiro, que não gostou nada da ideia e falou: agora vai começar essa palhaçada, o serviço não vai andar, quem vai cuidar da minha fazenda? Eu já sei o que eu faço. Eu vou atacar esse cara
na onde ele mais ama. Se ele não voltar a fazer o serviço, eu vou expulsar eles da fazenda. E ele veio no final de semana e discutiu feio com o Fergus, que por sua vez ficou nervoso e disse: "Não se preocupe, senhor fazendeiro. Assim que meu filho nascer, procurarei outro trabalho e sairei da fazenda." Então, combinado, trato feito, eles selaram esse acordo. Porém, o fazendeiro só fazia aumentar o trabalho e Fergus ficava exausto. Angelita começou a ficar nervosa, acelerando assim o parto. Então, num sábado pela manhã, Fergus saiu, preocupado em deixar sua esposa, e disse para a dona Mafalda que cuidasse dela com muito amor, pois ele tinha medo que o filho nascesse antes do tempo. Parecia que Fergus estava adivinhando o que estava por vir. Naquela mesma manhã, Angelita começou a sentir dores de parto. Dona Mafalda saiu correndo às pressas para ir até a roça chamar Fergus, para que ele assim pegasse o cavalo e fosse buscar a parteira. Porém, ao voltar para casa com o Fergus e a parteira, que não era muito perto, a casa da parteira, por ser longe, até que eles chegassem na fazenda novamente, Angelita, infelizmente, partiu juntamente com seu bebê. A parteira, ao examinar o corpo, constatou que a criança estava sentada. E naquela época, como não havia cesárea, seria impossível salvá-la. Fergus ficou arrasado. Se despediu de sua filha e esposa, guardou um mês de luto e voltou ao serviço. O patrão, mesmo sabendo que ele estava em luto ainda, voltou para cobrar o acordo que tinham combinado e exigir que Fergus saísse da fazenda. Então, no final de semana, ele chegou na fazenda e, tratando Fergus com desdém, como se fosse um cachorro abandonado, exigindo que saísse da fazenda. Eu preciso que você saia. Você não foi homem de fazer o acordo, seja homem de cumpri-lo. Mas Fergus retrucou, dizendo: "O senhor precisa ter paciência comigo. Eu estou em luto. Eu passei por algo muito difícil, perdi minha esposa e filha. Tenha compaixão." Mas o fazendeiro, por sua vez, não quis ouvir conversas e disse que iria chamar o capataz para resolver o assunto. O capataz não deixou Fergus abrir a boca e disse: "Você não foi homem para cumprir o acordo, pagará com sangue então." E sem pensar duas vezes, deferiu tiros de espingarda covardemente em Fergus. Fergus, na sua dor da morte, gemendo e quase já meio desfalecendo, disse com um tom de raiva e olhos lacrimejantes: "Eu voltarei e me vingarei de vocês. Isso não vai ficar assim. Não interessa para onde eu vou, se eu vou para o céu ou o inferno. Eu voltarei e me vingarei." E assim partiu. O fazendeiro riu sarcasticamente, falando: "Haha, vai voltar como? Já morreu." Mas o capataz ficou com medo ao ouvir isso e ver que Fergus tinha perdido a vida de uma maneira trágica e por suas mãos. Mas preferiu continuar trabalhando. O capataz, então, passou a morar na casa que Fergus estava, de caseiro na fazenda. E o fazendeiro decidiu
fazer roça, plantações de arroz, soja e milho. Porém, o capataz não conseguia ter uma só noite de paz, pois os pássaros vinham comer as sementes plantadas e todo dia cedo ele tinha que refazer o serviço. Irritado com o acontecido, chegou ao fazendeiro e disse que precisava de ajuda, pois não conseguia deter os pássaros. O fazendeiro então tomou uma decisão macabra. Pediu ao capataz que pegasse as roupas de Fergus que ainda estavam na fazenda, fizesse um boneco de palha e colocasse a roupa de Fergus, montando assim um espantalho para que assustasse os pássaros. E assim o capataz o fez. Mas o que eles não esperavam é que Fergus cumpriria sua promessa. E o espantalho então criou vida. E toda noite iria na casa do capataz, bater a porta e pedir: devolva a minha roupa, saia da minha casa. Vim buscar o meu sangue que você derramou na terra. Vim buscar a minha vingança. O capataz quase se infartava de medo. Aguentou isso por uma semana até que não suportou mais e chamou o fazendeiro, que o chamou de louco, dizendo que era coisa de sua cabeça e isso seria impossível de acontecer. Porém, o capataz pediu as contas e foi embora para longe. Mas Fergus não descansaria até obter sua vingança. E o fazendeiro decidiu passar alguns dias na casa da fazenda até achar outro capataz. Foi então que um dia durante a noite ele ouviu um barulho estranho na entrada da fazenda. Pegou sua lanterna e foi olhar. De repente ele viu um vulto preto saindo das plantações de milho. Era Fergus, o espantalho. Ele se desesperou, começou a gritar e correr, mas não rápido o suficiente para escapar da foice de Fergus, que em apenas um golpe arrancou sua cabeça do pescoço e com uma risada macabra disse: eu falei que voltaria e que se eu não pudesse ficar aqui, você também não ficava. Pronto, agora sim terei minhas roupas de volta e você vai espantar pássaros pela eternidade. Fergus arrancou suas entranhas com a unha, o encheu de palha e o transformou em um espantalho eterno que ainda está crucificado na roça do milharal da fazenda. E você? Teria coragem de ir até a fazenda para ver se é verdade que tem esse espantalho? Dizem que a fazenda até hoje está abandonada, pois ainda não houve ninguém corajoso o suficiente para tirar a prova se a história é real ou não. Deixo a seu critério. Teria coragem de ir conhecê-la? Boa noite, amantes do escuro.